Amigos e amigas, temos que atualizar sobre o estado do Nintendo Switch na América, porque finalmente as pessoas da Nintendo se dignaram a comentar sobre a pré-venda, a venda, a distribuição, os preços e outras coisas do Nintendo Switch 2 em nossa região. E a notícia é que teremos aumentos, porque há coisas que vão aumentar. Mas ao mesmo tempo, o valor da pré-venda do Nintendo Switch 2 nos Estados Unidos permanece o mesmo. $450 será o preço final da pré-venda do Switch 2 nos Estados Unidos. No vídeo de hoje abordaremos como isso impacta a América Latina. E quais são os possíveis preços que vamos conseguir Nintendo Switch 2 quando for lançado em nossa região? Porque esse é outro assunto. Quando? Mas vamos com calma, vamos com calma. Parece que o Nintendo Switch 2 já se livrou das tarifas impostas por Donald Trump. E a Nintendo finalmente confirmou que no dia 24 de abril, nos Estados Unidos da América, vão começar os pedidos antecipados do console. Ou seja, vai começar a pré-venda do Switch 2, o que significa que, pelo menos nos Estados Unidos, eles já estão prontos para atender a demanda de Nintendos e enviar, portanto, os consoles para aqueles que os pré-comprarem. Ou seja, eles já têm estoque. E a melhor parte de toda essa notícia é que nos Estados Unidos, o preço do console, como eu mencionei, vai ser de $450. Sem aumentos por enquanto. Agora vamos esclarecer isso de por enquanto, porque há uma notícia bastante sombria a respeito deste por enquanto. Vamos por partes. Lembram que a distribuição do Nintendo Switch na América Latina depende dos Estados Unidos? Se o preço de pré-venda do Nintendo Switch 2 nos Estados Unidos da América se mantiver em United States, $450, significa que, bem, pelo menos não haverá um aumento extra além do que já esperamos em nossa região. Agora vamos fazer os cálculos de quanto esperamos que o Nintendo Switch 2 custe nos diferentes países da América Latina. Mas primeiro vamos com um detalhe bastante importante deste lançamento. 24 de abril, pré-venda nos Estados Unidos. O console será efetivamente lançado no dia 5 de junho. Pré-venda nos Estados Unidos. O console será efetivamente lançado no dia 5 de junho. Sem atrasos aparentes e mantém o preço que lhe haviam estabelecido anteriormente. $450 sem jogos e $499 com o kit do Mario Kart World. Mas espere, porque se a Nintendo vai fazer certos aumentos, e não na console, mas sim nos periféricos e em quase tudo que vem com a console. Os acessórios do Nintendo Switch 2 sofrerão ajustes de preço em relação aos anunciados no dia 2 de abril devido a mudanças nas condições de mercado. Disseram desde a Nintendo e apresentaram esta nova lista de preços, onde podemos ver aumentos entre 4% e 5% em todas as coisas. Por exemplo, os Joy-Cons agora estão $95, a câmera que estava $50, agora vale $55, o Nintendo agora custa R$120. E assim, parece que a Nintendo tentou manter o valor do console o mais controlado possível, para que fique em $450, se isso pode ser chamado de controlado, como a minha franja, inexistente, mas aumentaram entre 3%, 4% e 5%. Todos os periféricos e todas as coisinhas que você pode comprar para o Switch. Bem, o preocupante é a seguinte mensagem que veio no comunicado da Nintendo a respeito do preço do console. E é que desde os Nintendos disseram: também é possível que ocorram outros ajustes no preço de qualquer produto da Nintendo no futuro, dependendo das condições do mercado. E isso é preocupante porque nos deixa duas portas abertas muito perigosas. A primeira porta que abrem é, efetivamente, a da incerteza. A Nintendo informou que, por enquanto, o $450, mas talvez dentro de 6 meses, ou 1 ano, ou 3 meses, ou não sei quando, pode custar muito mais. Por enquanto, vão vender a esse preço, mas depois é incerto. E a segunda porta perigosa que esta declaração está abrindo é a da especulação. É a possibilidade de que haja pessoas comprando consoles em excesso e especulando que no futuro eles vão aumentar e vão ganhar ainda mais dinheiro. Vocês sabem que sempre que um novo console é lançado no mercado, há aqueles que compram centenas ou dezenas ou milhares para revendê-los. Depois, imagine se isso já acontecia, como aconteceu com o PlayStation, por exemplo. O que poderia acontecer agora que a Nintendo disse que amanhã poderia valer mais dinheiro? Isso pode ser muito pior. Não quero ser alarmista, simplesmente quero ser razoável, não realista, quero ser realista. Olhem o que aconteceu com os Amiibos ou com outros produtos colecionáveis da Nintendo ou de lançamento, ou com produtos da PlayStation ou da Xbox também.
Sempre há pessoas que compram, acumulam e revendem por um preço maior. A situação seria ainda pior se a Nintendo já estivesse nos avisando sobre um possível aumento futuro no preço do console. E que, geralmente, quando uma empresa diz isso, é porque de fato vai acontecer. Porque senão eles não diriam nada se a possibilidade não fosse real de que o console vai valer mais dinheiro dentro de alguns meses. Porque a Trump ou a sua gestão ocorreu, o que quer que seja, se a possibilidade não fosse real, eles não diriam, porque dizer isso é um risco. Então que ele diga, para mim isso cheira mal, cheira a muita gente desesperada para acumular os consoles e depois revendê-los a qualquer preço. E como a América Latina fica nesse cenário, toda essa situação, todo esse panorama, a verdade é que não sabemos exatamente quanto vai custar o console, porque vocês sabem que sempre há fatores muito variáveis que influenciam nos preços dos consoles na América Latina. Como o governo dos países, as políticas fiscais, as políticas de importação e um monte de outras coisas que mudam para cada região. Mas vamos tentar mais ou menos adivinhar quanto o console vai custar nos diferentes países. Repetindo o exercício anterior neste canal. A respeito do preço de lançamento do PlayStation 5, usando-o como um bom fator de medição. Por exemplo, no México, o PlayStation 5, que foi lançado por $500 nos Estados Unidos, custava $670 no lançamento. 14 mil pesos. Houve um 33,5% em relação aos Estados Unidos da América. Bem, usando essa lógica para os diferentes países, não apenas para o México, quanto custou o console PlayStation 5 quando foi lançado nos Estados Unidos da América e quanto custou nesse país? Eu fiz essa tabela. Os preços, eu suponho que deveriam ficar mais ou menos assim, para o Nintendo Switch 2, levando em conta ou tomando como referência o lançamento do PlayStation 5 naquele momento, ficaríamos com cerca de $600 no México, cerca de 800 na Argentina, cerca de 760 no Chile, 550 na Colômbia, no Peru, 670 no Brasil, 700 no Uruguai, 1.100 no Equador, cerca de $600. Tenho que esclarecer algo antes de cometer algum erro com algum desses números ou o que seja. Não sou de nenhum desses países, Colômbia, Equador, Peru ou Chile. Então, realmente não vivi o lançamento do PlayStation 5 nessas regiões, simplesmente me baseei em dados que fui conseguindo da internet, que podem estar certos ou errados, pois vocês sabem como é. Tentei fazer o meu melhor para prever os preços em algumas regiões, mas posso estar claramente errado. Com o México estou bastante seguro, com a Argentina também, que são países e regiões onde tenho familiares, onde já comprei coisas e tal. Mas no mais, bem, eu me esforço ao máximo. O exercício que eu faria se fosse você que está em um país que mencionei ou não mencionei, seria ver quanto custou o PlayStation 5 em dólares quando foi lançado e fazer o cálculo do aumento. Se nos Estados Unidos custava 500 e para mim custou 750, no meu país, bem, houve um aumento de 50%. Aplico esse valor ao Nintendo Switch 2 para ter uma noção aproximada do custo. As políticas, os anos, o tempo e os acordos comerciais mudam, muitas coisas acontecem. Mas mais ou menos, pelo menos, baseando-nos em algo anterior, podemos nos aproximar de um número mais realista do que inventar números. Porque me parece que isso é um pouco mais lógico, não é? Isso como base e daí para cima, isso vale a pena esclarecer. Por exemplo, no México o cálculo me dá $600, eu acredito que no México o console vai custar cerca de $650. É isso que eu estimo que vai acabar custando, mas bem, teremos que ver. Mais ou menos desses preços que dei, tudo para cima. E aqui algo muito importante a comentar a respeito de pré-vendas na América Latina. E em qualquer região do mundo, através de meios que não sejam oficiais, não comprem pré-vendas do console que não sejam de um distribuidor oficial. Parece uma bobagem o que estou dizendo, mas acreditem em mim, muitas imagens de assinantes e pessoas que assistem aos vídeos de Mira Porro chegaram até mim. Já colocaram o Nintendo Switch 2 no Mercado Livre? Não, eles não colocaram no Mercado Livre, nem em nenhum outro lugar, exceto na Europa e regiões similares, correto? Na América eles não colocaram em lugar nenhum, então não comprem nada. Muitas das pré-vendas que vão acontecer em lojas pequenas, de terceiros, de distribuidores independentes, no Mercado Livre ou em plataformas de compra e venda, são pessoas que não têm o console, que não sabem se vão ter o console e que não sabem quando ou por quanto vão ter o console. E eles fazem uma pré-venda para que você coloque o dinheiro, eles trabalham com o seu dinheiro enquanto isso. Quando o console é lançado, se eles o têm, enviam para você. Se eles não o têm, você precisa lutar para recuperar seu dinheiro. Tudo vira um calvário horrível.
Então não façam a pré-encomenda nada. Nós já sabemos, mas não somos ingênuos. Sim, sei que muitos de vocês estão pensando nisso. Acreditem, devo ter recebido umas 50 mensagens. Entre Instagram e outros. Veja o console e observe isso. Não façam isso, ou façam o que quiserem, mas eu já os avisei. Quando souber oficialmente que as pré-vendas começam na América Latina, ou que há algo na América Latina, ou que sabemos quem são os distribuidores e outros. Falarei com vocês nos noticiários, vídeos especiais e comentários. Dito isto, inscrevam-se no canal Perros. Bem, podemos considerar que o vídeo terminou com uma boa notícia. Então começamos o fim de semana bem. Aproveitem bem o tempo com a família durante os feriados e dias de folga, independentemente da sua religião. Divirtam-se e passem bem. Que amanhã voltamos como sempre. Com o vídeo de notícias de sábado, amigos e amigas, nos vemos na próxima. Tchau! Olhem este vídeo. Vejam como este vídeo é bom. Assistam, está ótimo. Falamos sobre videogames lançados ontem e alguns muito interessantes que estão chegando agora, inclusive alguns já jogáveis. Confiram.